Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Uma boa noite para você, uma boa noite para toda a sua casa, para toda a sua família. Nós temos a oportunidade de nos encontrar mais uma vez para este tempo de estudo da palavra do Senhor. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. Já estamos no capítulo 21, percebendo aí a ação do Espírito Santo no nascedouro da igreja, no mover da igreja, no mover da vida de homens e mulheres que se dedicam ao serviço do reino de Deus. Estamos acompanhando aí o momento que Paulo está dando a sua última passada pelas comunidades às quais ele formou, né? Agora ele está voltando para Jerusalém. E nós vamos ver hoje que ele vai ser preso, no momento em que ele será preso ali em Jerusalém. Então é um momento assim que ele sabe o que está para acontecer. Ele já foi orientado pelo próprio Espírito Santo, já teve um profeta que chegou diante dele, falou que ele iria sofrer, e ele entrega a sua vida, e ele entende que a sua vida é para o serviço do reino de Deus, e o que tiver que acontecer, vai acontecer. Então faremos a leitura. Atos 21, versículo 17, Paulo chega a Jerusalém. E nos diz assim o texto da palavra de Deus. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios e a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que diz a teu respeito, e que pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, certamente o cumprimento dos dias da purificação, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Pai de amor, com temor e tremor estamos diante da Tua santa, viva e poderosa palavra. Cremos, ó Deus, que ela não voltará vazia. Por isso, Senhor, humildemente, nós clamamos, tem misericórdia de nós, Pai. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos orienta, abre os nossos olhos para enxergarmos além da letra. Senhor, nos dê ouvidos sensíveis à Tua voz e nos dê, ó Pai, um coração, Senhor, aberto ao Teu agir, como uma terra fofa, pronta para receber a semente, ó Deus, e que a semente da Tua palavra possa germinar e dar o fruto no tempo certo para o louvor da Tua glória. Fala conosco, ó Deus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Eu clamo, ó Deus, sobre mim a Tua misericórdia e oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, como nós
bem mencionamos na semana passada, Paulo sabia para onde ele estava indo, sabia dos perigos que estavam por vir, e mesmo assim ele entende que a sua vida é para a glória de Deus, e que se ele tiver que morrer para que isso aconteça, para ele está tudo certo. O que importa para ele é servir a Deus. Agora Paulo, ele está chegando então em Jerusalém, e ele é bem-vindo em Jerusalém. A gente sabe que em Jerusalém tem ali alguns que querem prendê-lo, e de fato o farão. Há ali pessoas que querem destruir a sua vida, há pessoas que o acusam de estarem ensinando o próprio povo judeu ensinamentos contrários ao que diz a lei de Moisés, e isso não é verdade, mas eles estão ali acusando Paulo. A gente viu isso aqui no texto, né? Mas também há em Jerusalém um número grande de pessoas que admiram a vida de Paulo, que amam a vida de Paulo, que querem proteger a vida de Paulo, que querem guardar a vida dele e que o acolheram com alegria. O texto diz para nós assim, que quando eles chegaram em Jerusalém, os irmãos os receberam com alegria. Nós vimos isso quando nós estudamos os versículos anteriores, né, o capítulo 21, nesse já período da viagem, do 20, né, quando ele passa por Macedônia, passa por Troade, chega a Mileto, passa lá, chama os presbíteros de Éfeso e Mileto para que eles possam ali estar juntos. E esses encontros de Paulo com esses discípulos, com as pessoas líderes das comunidades pelas quais ele já tinha passado, as comunidades que ele ajudou a fundar, muitas ele mesmo fundou. Esse encontro com as pessoas é um encontro que gera alegria. A gente viu que cada momento que ele saiu, quando ele continuava a sua viagem, ia até o porto ou até o navio, as pessoas acompanhavam Paulo, né, até para dar o seu último adeus, o seu último tchau. Paulo, vai com Deus, né? Aquele cuidado, né, demonstração de amor, demonstração de carinho. Nós vimos no estudo passado, né, que os irmãos acompanharam lá e oraram com ele. Muitos irmãos acompanhavam até as praias, se ajoelhavam na praia, famílias inteiras acompanhando o apóstolo Paulo, demonstrando ali um cuidado, um carinho especial para com sua vida, e também ali aquele sentimento de despedida. Nós estamos nos despedindo, não sabemos se vamos vê-lo novamente, né? Como nós vimos, ficou claro, né? Tanto por parte do Espírito Santo como por parte de profetas, que o Espírito Santo trazendo revelações de que a vinda de Paulo até Jerusalém seria de sofrimento, né? Sua chegada, ali aconteceria algo que traria tristeza ao coração, mas mesmo assim Paulo disse assim: a minha vida está nas mãos do Senhor, e o que me importa é servir a Deus. Então eles são recebidos ali com alegria, né, por parte de Tiago e de todos os presbíteros, né? E é importante notar que Paulo dá um relatório completo para eles. É como se Paulo voltasse para Jerusalém, e aí a gente vai se lembrar que quando Paulo sai de Jerusalém, os presbíteros, né, falam assim: olha, não se esqueça, né, de nós, não se esqueça de nos mandar ajuda, de mandar suprimento para os santos que estão em Jerusalém. E Paulo agora, a gente percebeu que ele volta, ele traz esses donativos, ele vem trazendo, né, a gente percebe nos textos dos estudos anteriores que nós tivemos, que ele trazia consigo ali os donativos, as ajudas que ele arrecadou das igrejas, e agora ele traz para os santos de Jerusalém. Também era um dos seus propósitos de estar também em Jerusalém. E ali em Jerusalém ele está prestando conta. Então é como se ele fosse um missionário que saiu em missão sob a bênção dos irmãos da igreja de Jerusalém, e agora ele está retornando para fazer aí um fechamento da sua missão, para dizer para a igreja de Jerusalém todos os lugares por onde ele havia passado, tudo que ele havia feito, as pessoas que se converteram, tudo que ele ensinou, quantas igrejas foram plantadas nesse tempo, né, missionário de Paulo, quantas igrejas estavam funcionando, quantos líderes tinham ali presente nas igrejas. Então Paulo ali volta e ele presta ali como que um relatório detalhado, né,
para a igreja de Jerusalém, para os presbíteros que estão em Jerusalém, para os apóstolos que estão ali. Então ele volta para prestar ali também contas de tudo aquilo que ele havia realizado na sua obra missionária. Quando Tiago e os presbíteros souberam, por intermédio de Paulo, a respeito da missão entre os gentios, eles louvaram a Deus. Porém, logo depois, contaram a Paulo o problema que sua presença representava. Havia em Jerusalém um grande número de judeus que acreditavam no Evangelho, mas eram zelosos da lei. Entre eles corria o rumor a respeito da missão de Paulo entre gentios, que este dissera aos judeus que não precisavam mais obedecer à lei de Moisés, nem circuncidar os filhos. Os líderes da igreja temiam a reação deles. Alguns manuscritos até mesmo sugerem um possível tumulto ou uma agitação. A fim de evitar isso, eles sugerem as atitudes que Paulo deve tomar a fim de mostrar a esses judeus zelosos da lei que ele mesmo ainda era um bom judeu fiel aos costumes de Moisés. A gente foi percebendo durante o estudo de todo o livro de Atos que havia esses conflitos. Então, haviam os judeus que se converteram, haviam os gentios que se converteram. Entre os gentios que se converteram, alguns judeus queriam obrigar esses gentios a praticar os rituais judaicos. Então, acabava aquela desavença entre eles, porque, na verdade, Paulo está apresentando agora um novo evangelho, né? Então, a circuncisão agora é de coração, é no nosso coração, não é mais na carne, como acontecia, né? O exemplo que nós temos, o testemunho que nós temos da nova aliança que nós recebemos. Então, Paulo está trazendo esse ensinamento, né, desse novo momento que nós estamos vivendo, que o povo estava vivendo, e esse novo momento estava gerando alguns conflitos, porque alguns dos judeus estavam entendendo que não, que eles tinham que manter ainda os rituais antigos antes de Jesus. E Paulo agora está trazendo aí esse novo viver, né? O viver pela graça, no sentido de não ser mais necessário esses rituais. Então, alguns judeus que eram mais zelosos, que eram bastante observadores das práticas da lei, estavam entendendo que Paulo estava ensinando algo equivocado ou errado que não deveria acontecer. Então a liderança o adverte, né, diante da avaliação de que os cristãos ligados a instituições religiosas judaicas, né, a circuncisão e a lei de Moisés, estavam ali meio que querendo pegar Paulo. Paulo, você está errado, não é assim que funciona. Então, o que eles fizeram, né? Eles orientaram Paulo a fazer algumas observações, que era a questão de raspar a cabeça, de estar se consagrando, a questão do voto do nazireu, que também era bem comum. Então, eles foram ali tentar amenizar aquela situação para que não ocorresse nesse momento nenhuma situação de conflito entre a chegada de Paulo, a presença de Paulo e também a presença ali dos judeus que já estavam presentes na igreja. O que Tiago e os presbíteros sugerem é o que está explicado no versículos 23 e 24, quando a gente lê aqui, né? O que se há de fazer, pois? Certamente saberão da sua chegada. Faze-o, portanto, que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para rasparem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu guardando a lei. Então ali era um cuidado para que não falassem que Paulo não estava cumprindo a lei e assim sofresse as consequências por não cumprir a lei de Moisés diante do povo judeu. Então eles deram essa orientação para que ele tomasse esses 4 rapazes, né, que eles fizessem o voto, que fossem lá, raspassem a cabeça, fizessem aquilo que a lei mandava fazer, cumprindo aí o voto, né? Paulo deve reunir então esses homens que tinham feito o voto de Nazireu, conforme diz o texto da palavra do Senhor, lá no livro de Números, né, capítulo 6, nós lemos aí esse relato.
Então ele se reúne com esses rapazes e para pagar também as despesas deles, né? Mostrando assim que ainda é um seguidor da lei. Então eu estou cumprindo aquilo que a lei determina. Contudo, as dificuldades surgem quando se tenta conciliar o que é dito aqui com o que é conhecido de outras fontes sobre o voto nazireu. Com certeza, Paulo não pode se juntar aos nazireus em seu voto, por isso requereria pelo menos 30 dias de residência em Jerusalém. Então, ele vai só ali estar acompanhando aqueles rapazes, né, porque ele mesmo não poderia estar se juntando, né, nesse voto. Porém, os demais rituais de purificação, ele podia fazer, porque ele estava ali chegando, né, tinha viajado, tinha andado por vários lugares, então ele poderia participar dos demais rituais ali de purificação. Já que Paulo está chegando de terras gentias, porque ele andou no meio dos gentios. Então, é importante aí para que os judeus soubessem, né, que ele continua sendo um judeu zeloso, que ele fizesse aí também os rituais de purificação. E a intenção com essa prática, com essa atitude, eles esperavam o quê? Eles esperavam que depois de Paulo mostrar que ainda buscava a purificação após retornar de outras terras e até e que ele mesmo fora além do exigido, né? Os rumores se acalmassem. Não, realmente ele continua cumprindo a lei, ele continua fazendo aquilo que Moisés ordenou, então realmente, né, nós não precisamos nos preocupar. No versículo 25, repete a decisão do chamado Conselho de Jerusalém em relação ao que era exigido dos gentios convertidos ao cristianismo. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. A gente lembra que nós estudamos anteriormente que eles meio que resumiram. Então, olha, algumas coisas não tem problema vocês continuarem praticando, mas algumas coisas são básicas. E aí eles deram aqui essas orientações. Então, em relação ao comer carne sacrificada a ídolo, a comer animais sufocados, né? A questão do sangue e a questão das relações sexuais ilícitas, vocês devem se abster. Então, algumas coisas não dá para ter diálogo, outras coisas dá para ter diálogo, dá para ser respeitado, e outras coisas não dá, precisa ser feito aquilo que é o correto. E nós vemos então no versículo de número 26 que Paulo, né? Que Paulo faz? Ele segue essa recomendação, ele seguiu a recomendação que foi lhe dada, né? E foi dada pelos líderes e também até ele mesmo se purificou. Ele participou ali do momento de purificação. No versículo 26, Paulo então, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, então Paulo se purifica com eles, né? Ele entra no templo, então ele tem esse cuidado, é até uma questão de respeito, né? Antes de entrar no templo, já que os judeus ali estavam, né? Alguns judeus estavam ali cismados, né? Esse Paulo aí, acho que ele não é mais judeu, né? Tá com um ensinamento estranho, não. Ele foi lá, cumpriu a lei, ele financiou, né, o voto dos nazireus, dos rapazes que se voluntariado, que tinha que cortar o cabelo, tinha todo, raspar, né, a cabeça, tinha todo um ritual a ser cumprido, e precisava ter que pagar também por isso. Então Paulo ele paga pelo cumprimento do voto deles nesse sentido, ele participa, ele fica junto, certamente traz ali orientações, caminha com eles e participa com eles da purificação, tendo ele mesmo, Paulo, se purificado para poder entrar no templo. E acertando o cumprimento dos dias da purificação, quer dizer, pagando o que tinha que ser pago, né? Até que se fosse a oferta em favor de cada um deles, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então ele vai lá, faz a sua parte. E aqui a gente aprende assim que é muito interessante. Às vezes ele não estava errado se ele não fizesse dentro daquilo que ele cria. Mas para evitar algumas coisas, ele foi lá para evitar uma confusão, para evitar que gerasse ali uma situação de desavença, de discussões. Ele participa desse momento, ele vai lá, ele demonstra
o seu cuidado, ele demonstra o seu respeito, ele demonstra que não é assim, não estamos abolindo a lei de Moisés, mas algumas questões da lei foram não abolidas, mas foram cumpridas. Então a gente vê que Jesus ele vem para cumprir a lei. Então se aquilo já foi cumprido, eu não preciso fazer mais, que já foi cumprido. Se a dívida já foi paga, eu não preciso pagar de novo. Se o sangue de Cristo já foi derramado, eu não preciso derramar sangue de animais. Então essas questões é que ainda estavam ali sendo trabalhadas. Então se o sangue de Cristo foi derramado por todos nós, não preciso mais entrar lá no templo e derramar sangue do cordeiro, do carneiro, da ovelha, enfim, não precisa mais. Mas algumas outras coisas precisam. Então a lei fala, não vai matar, não vai roubar. Então a gente vê, quando a gente pega o início dos evangelhos, que Jesus ele vem falando o que a lei diz. A lei diz isso, eu digo aquilo outro, eu falo vai além, faça além da lei. O grande exemplo para nós, o grande modelo para nós é nós seguirmos a lei, não porque está mandando, não porque está escrito num pedaço do papel, mas o grande desafio, inclusive, que nós temos é cumprir a lei por amor. O mais importante é o amor, Paulo vai dizer isso para nós lá na carta aos Coríntios, que permanece a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. Então eu sempre gosto de dar um exemplo, que é o exemplo da criança, exemplo de coisas no trânsito, A gente teve uma época aí que foi muito falada, e na época era a época que eu tinha minha filha bebê, que falava-se muito da importância do uso da cadeirinha para criança, e aí isso tornou-se obrigatório. Então veio uma lei que obrigava os pais, a colocar os seus filhos na cadeirinha. E depois que crescia, tinha lá já seus 7, 8 anos, já tinha um assento elevado, para que a criança pudesse ficar segura no cinto de segurança. E eu pensava assim, a gente não precisa cumprir essa lei, porque tem uma lei do governo que me manda garantir a segurança da minha filha. Mas eu procuro garantir a segurança da minha filha ou do meu filho depois, por amor. Então assim, como eu amo o meu filho e a minha filha, eu quero protegê-los. Eu não preciso de uma lei que me obrigue a protegê-lo. Mas como ainda tem muitas pessoas que não têm esse entendimento, aí ou pensam de forma diferente, precisam da lei, porque para cumprir aquilo que deveria ser por amor. Então isso a gente precisa estar atento. Então a gente fala assim, hoje tem lei, não pode jogar lixo, é proibido jogar lixo. Então leis que, se a gente tivesse a expressão do amor na nossa vida, essas leis não seriam necessárias. Então se você entra, por exemplo, no trem, ou no ônibus, e ali no trem, no ônibus, no metrô, tem ali um banquinho dizendo assim, essa vaga é de uso preferencial para pessoa idosa, para pessoa com alguma limitação física, para pessoa com criança de colo. Então, se você tivesse amor, se as pessoas tivessem amor pelo próximo e cuidado, esse amor que gerasse cuidado pelo próximo, não seria necessário ter essa lei. Olha, essa cadeira aqui, pela lei, não é pela lei, é pelo amor. Então, assim, quando a gente ama o próximo, a gente dá prioridade para aquele que tem mais necessidade do que nós. Então, essa é a grande questão. Então, quando a gente olha para essa situação de Paulo, o que Paulo está nos dizendo é isso, para mim não lavar ou não lavar, purificar ou não purificar, não é isso que importa. O que importa é o amor que eu tenho para com essas vidas. Então, para que não gere aqui uma situação desagradável, para que não gere aqui uma situação de briga, de tumulto, de ira, que as pessoas não tenham raiva do evangelho que eu estou pregando, então eu vou fazer algo que vai aqui amenizar os ânimos e que as pessoas vão falar assim, olha, ele prega Jesus, mas ele ainda é observador da lei. Então nós pregamos Jesus, mas nós também devemos cumprir a lei, não no sentido que Jesus cumpriu, mas no sentido de fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Lembrando que a palavra de Deus, ela é a lei, O Salmo 19 vai dizer isso para nós, Ela é uma lei perfeita, os seus estatutos são perfeitos, geram vida, geram paz no nosso coração, traz orientação para a nossa caminhada, e nós precisamos então olhar para a palavra de Deus como a nossa norteadora, como a nossa diretriz, aquela que mostra o caminho, que dá orientação de como devem ser as nossas ações, de como deve ser o nosso viver.
Por isso a importância da lei. A lei não foi revogada para nós, né? Cristo, ele cumpre a lei. Ele fala, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumprir a lei. E aí quando ele morre na cruz, ele vai dizer o quê? Está consumado. Quer dizer, eu fiz aquilo que precisava ser feito. E a partir de agora, então, nós vamos tão somente viver o amor de Deus. Então a lei a gente cumpre por amor e não por obrigação, porque ela se torna leve e não pesada. Não é o peso da lei, mas é a leveza do amor que deve estar presente nas nossas vidas, né? Então Paulo, nesse momento, ele vai dar esse exemplo, ele vai dar esse testemunho, ele vai entrar lá em Jerusalém, no templo, tendo ele mesmo se purificado, ele mesmo pagando ali, cumprindo, né, os rituais de purificação, trazendo a oferta que precisava levar por cada um dos rapazes que tinham feito ali o voto de Nazireu. E Paulo fala assim, não, gente, eu tô aqui, vou fazer, né, o que tem que ser feito para que evite aí esse desgaste desnecessário, né? Então Jesus já cumpriu a lei e nós hoje podemos viver pela graça e observando a lei do Senhor, né? A lei de Deus. Como diz o Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a nossa alma. Então o nosso olhar para a palavra de Deus, para a lei do Senhor, tem que ser esse olhar para algo que traz paz ao nosso coração, para algo que é bênção nas nossas vidas, porque é a nossa orientadora, é a nossa diretriz. E olhar com um olhar de amor. Poxa, que bênção que é nós termos um Deus que cuida de nós, que nos orienta, que nos dá a lei como forma de orientação e não como peso, e não como obrigação, naquela coisa pesada em cima de nós, mas como algo que gera vida em nós. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, ilumina os olhos, dá sabedoria aos simples. Tudo que diz o Salmo 19, é isso que nós devemos viver da lei. Por isso é um motivo de alegria. Viver a lei do Senhor é bênção de Deus para as nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos, assim como Paulo, ter sabedoria, né? Ter sabedoria. Às vezes a gente vai se desgastar por algo desnecessário. Então que a gente tenha sabedoria para cumprir aquilo que deve ser cumprido, mesmo que aquilo não seja mais tão relevante. Mas se é importante para aquela pessoa, se é importante para o próximo, nós devemos fazer. A Bíblia diz assim, se o teu agir escandaliza o seu irmão, né? Você deve vigiar. Então cuidado para que não escandalize. Então às vezes você não está cumprindo, isso não está ferindo a sua fé, mas às vezes está ferindo a fé do outro, da outra. Então que nós possamos ter essa sabedoria de viver a lei perfeita do Senhor com amor, com graça, com leveza, porque ela gera paz aos nossos corações. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E agora, mais uma vez, Paizinho, quero colocar diante do Senhor a vida de cada irmão, de cada irmã, aquele e aquela que necessita do toque da tua graça. Clamamos, ó Deus, pelas crianças da tua igreja, alcança cada uma delas, Pai. Abençoa este tempo de ensaio, esse tempo de preparação para o Natal, este tempo do Advento, Senhor, que seja um tempo de bênção na vida de cada criança e de cada família. Abençoe, ó Pai, os adolescentes, as adolescentes, esse tempo de provas, ó Pai, de mudanças de ciclo na escola, de tantos desafios, que a tua graça se manifeste de forma sobrenatural na vida de cada um dos nossos adolescentes. Quero colocar os jovens diante do Senhor, tempo, Deus, de faculdade, alguns entrando na faculdade, outros saindo, outros no meio, tantas lutas, tantas dificuldades, mas que a tua bênção alcance a vida de cada um e cada uma delas. Que esses jovens da nossa igreja, Deus, possam saber que eles são fortes, porque o Senhor os tem escolhido. Por isso, ó Deus, fortalece cada um deles, sustenta com a tua graça. Abençoe, ó Deus, cada casal, cada relacionamento familiar, abençoe cada família, abençoe idosos, ó Pai, de todas as idades, pessoas viúvas. Senhor, cuida de cada uma dos teus filhos e filhas. Abençoe a tua igreja, sustenta-nos, capacita, nos orienta-nos, ó Pai, ajuda-nos a cumprir aquilo que é o teu querer e o teu propósito.
Colocamos no teu altar, ó Deus, a vida do ministério pastoral na nossa terceira região, a vida do nosso bispo, Senhor, a vida dos pastores e pastoras do nosso distrito, cada igreja local. Nos dê, ó Deus, a graça de vivermos conforme o teu querer e a tua vontade. E abençoe, ó Pai, os ministérios locais, abençoe a liderança da nossa igreja, os propósitos, os planos, ó Deus, para o próximo ano. Colocamos no teu altar para que seja feito conforme o teu querer e a tua vontade. Muito obrigado por tudo, Senhor, caminha conosco, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, nos dê uma noite de paz na tua presença. É a oração que fazemos e agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe o seu lar, que você tenha uma boa noite na presença do Senhor.